Olá, pessoal, bem-vindos ao Resenhas da Bel. Eu sou Bel Silva e esse é o nosso canal de resenhas. No vídeo de hoje eu vou resenhar Aconteceu naquele verão da Tessa Bailey. Vamos lá conferir essa resenha? Piper é uma patricinha acostumada a festas badaladas. Tem um monte de seguidores, adora uma selfie, adora aparecer em tudo quanto é lugar, tudo quanto é revista, jornal. Então ela tá numa festa e ela tá lá preocupada com a aparência, em de aparecer, a não ficar por baixo. Só que ela acabou de levar um verdadeiro pé na bunda em plena festa. E todo mundo fica olhando para ela e ela tenta manter a pose para fingir que ela está por cima, que ela não vai sair por baixo. Além disso, ela escuta um monte de coisa do namorado dela. Detalhe, a Piper não consegue manter um relacionamento. Todos os namoros dela é de curto prazo. Só que depois de levar esse fora, ela decide chutar o pau da barraca, aprontar todas. Aí ela invade um hotel, convida toda a galera, quem é amigo e quem não é, eu sei que ela lota o hotel de gente, faz uma festa, acaba presa, aparecendo nas capas, aparece no outro dia em tudo quanto é capa de jornal, só de calcinha. Isso é a gota d'água pro padrasto dela. O Daniel fala assim: chega, deu, acabou. Foi a última festa, foi a última farra, foi a última encrenca que você se meteu. Então ele dá um ultimato para ela. A Piper tem 28 anos, ela nunca trabalhou, ela vive de festa em festa, de foto em foto, então ela não tem responsabilidade nenhuma. Então ele fala assim: ela é de uma cidadezinha à beira-mar chamada Westport. Então ele vai mandar ela para Westport. Ela tem de herança, quando o pai dela morreu e deixou um bar. E ele pagou alguém para cuidar desse bar todo esse tempo, todos esses anos, e ele vai mandar ela para lá. Ela tem 3 meses para ir para lá com pouco dinheiro para se ajustar e poder voltar para Los Angeles. Tá. Ela fica assim, não tem remédio, tem que ir. Aí a irmã dela fica com dó, a Hannah, e vai junto. Aí chega lá, em Westport, uma cidade de pescadores, uma cidade pequenininha, onde todo mundo é amigo de todo mundo se conhece. Ela chega no bar que elas herdaram, tá cheio de marinheiro. Os caras voltaram da pesca, estão todos lá conversando, bebendo. E chega aquelas duas mulheres bem vestidas, tudo dá para ver que são mulheres que não tem nada a ver com as mulheres dali. A Piper segurando uma bolsa ridícula de batom, no formato de batom, segurando o chapéu com a outra mão. O Brenda dá uma olhada assim para aquelas mulheres e ele já sente na hora: nossa, essa do chapéu vai ser encrenca. A princípio, ele acha que elas estão perdidas. Ele fala assim: elas não são daqui, elas estão. Mas não era época de turismo também. Aí elas perguntam, os caras perguntam, elas perguntam se aquele é determinado bar, tal, tal, tal. Não, tá certo, elas estão no lugar certo. Os homens do bar não acreditam. Aí elas falam quem elas são, de quem que elas eram filha, né? O pai delas é muito respeitado pelos os pescadores, que ele era um pescador também. Então os caras têm uma certa admiração pelo pai delas. Aí os homens perguntam, né? O Brenda pergunta onde elas vão ficar. Aí elas falam que elas vão ficar no andar de cima do bar. Aí ele fala: boa sorte, né? Vocês vão ficar aí. E ele até ajuda, os outros caras ajudam elas a trazer as malas, um monte de mala. Ele ajuda as meninas a subir. Quando elas sobem lá para cima, gente, é só sujeira, é só pó. Tem rato correndo para lá, para cá. E o Brenda sai dando risada e ele fala assim: elas não vão passar a noite. No outro dia elas vão embora, porque ele faz uma piadinha com elas, sai rindo e deixa elas lá. Mas ele se enganou. No outro dia, logo cedo, a Piper está no mercado tentando comprar comida.
pesquisando na internet o que é melhor para fazer de comida, o que é comida fácil para fazer. A princípio, ele fala assim: não vou me envolver, não tenho nada a ver com isso, elas que se viram. Mas o coração generoso do Brenda não permite que ele faça isso. Então, ele vai auxiliar ela lá nas compras, vai tentar ajudar ela. E meio que assim, entre eles, lá no bar, já tinha nascido uma faísquinha. Ela tentou jogar charme para ele, mas aí ele não. Ele deu uma cortada no charme dela. Ela olhou pro dedo dele e achou que ele era casado, porque ele tem uma aliança. Então ela também meio que desistiu aí. Mas aí no mercado, ele vai auxiliar ela. E ela vê de novo, ela fala assim, pô, mas qual é desse cara, né? O cara tá assim, ela fala, ele tá meio que. Mas aí ela lembra que ele é casado, por causa da aliança, então ela já corta ali. Mas aí o Brenda vê que ele tá mentindo para ela sobre ele ser casado, mas ele resolve ainda não esclarecer. Ele ajuda ela com as compras e vai embora, e eles meio que ficam ali. E ele ainda brinca assim com ela, né? Ó, coloca o número do bombeiro na descagem direta, a hora que você for cozinhar, não vai pôr fogo no bar, né? Mas isso era só uma brincadeira. E ele foi embora, ela foi embora. Quando chega a noite, do nada ele vai jantar com um amigo. O Brenda é aquele homem, gente, de rotina, de costume, que ele faz sempre a mesma coisa na mesma hora, no mesmo dia, no mesmo lugar. É muito rotineiro. Então ele vai jantar com o amigo, com o Fox, que eles têm sempre um jantar de sempre. E enquanto ele está lá no jantar, a Piper está tentando cozinhar a janta para a irmã dela. Ela não consegue fazer um macarrão, gente. Ela consegue, elas duas conseguem colocar fogo em tudo. E do nada, o Brenda tá lá no restaurante e vê ela sair na rua com uma panela pegando fogo e gritando para lá e para cá. E ele sai do restaurante, vai lá acudir ela, ajuda ela a apagar o fogo, tudo tal. Mas ele já fica muito nervoso. E aí ele grita com ela. Ele grita com ela assim no meio de todo mundo. Todo mundo fica olhando ele gritando com ela. Que ele fala para ela que o bombeiro era só uma brincadeira. Não era nada sério. A Hannah já toma as dores da irmã, já ofende ele, já xinga ele. E aí o Brandon já tenta se redimir. E a partir daí nasce uma amizade entre eles, que logo não vai ser só amizade, vai, logo vai se transformar em algo mais. Então, a partir daí, o Fox já vê que o amigo está há muito tempo sozinho, já resolve dar uma forcinha, leva a Hannah para dar uma passeada e fala para o amigo levar a Piper para jantar com ele. E lá o Brenda e a Piper conversam. Ela conta sobre como era a vida dela em Los Angeles. Ela não esconde nada, ela é aberta com ele. Ela fala como ela vivia, ela fala como ela se comporta. Ela fala o jeito que ela acha que ela só é aquilo. Mas o Brenda percebe que ela não é só essa menina avoada, cabeça oca, cabeça de vento que todo mundo diz. Então, a partir dali, ele decide que ele vai cuidar dela, que ele vai proteger ela, ele vai ajudar elas a reconstruir o bar e nesse meio tempo ele vai tentar conquistar ela. Ele esclarece para ela que ele também não está mais casado, que ele é viúvo, então ele deixa isso explicado para ela, deixa claro que ele não é. E a partir daí ele vai ajudar ela a reconstruir o bar e eles começam a formar um vínculo, uma coisa e tal. Aí ela tem meio cisma ainda, por causa que ele ainda usa aliança. Mas no outro dia, quando o Brandon chega lá no bar para ajudar, ela nota que tem algo diferente nele, que tem alguma coisa diferente. A princípio, ela não percebe, mas depois que eles passam um tempo lá junto, convivendo, ela percebe que ele tirou a aliança, que ele está pronto para recomeçar. Mas a Piper, ela vai ficar só 3 meses no lugar, então ela não quer se envolver emocionalmente. Então ela fala para ele que é só uma coisa passageira e ele já diz que não. Ele fica ali e ele já coloca na cabeça dele que ele vai conquistar ela, porque o Brenda, meninas, ele é aquele homem de uma mulher só, ele é aquele homem para relacionamento. Ele é todo monótono, tudo assim, as coisinhas dele é tudo daquele jeitinho, então ele quer e ele vai fazer de tudo para conquistar ela. Então eles começam um relacionamento e assim vai, e aí eles saem para pescar
e acontece um incidente lá na pescaria e é onde o relacionamento deles começa para valer. O relacionamento deles é bonitinho, é fofo, é interessante, é divertido, sabe? Tem umas pegadas bem hot, mas bem hot mesmo. É um livrinho gostoso de ler assim, você vai lendo assim, o pessoal é tudo legal, é tudo amigo. A Piper vai descobrir coisas do passado dela que ela não sabia que tinha, que existia. Ela vai descobrir que ela tem raiz lá, que ela tem avó lá. Ela vai descobrir várias coisas. E as meninas vão lá reconstruindo o bar, elas vão modificando e cada uma vai meio que criando um vínculo com os moradores da cidade. A Piper faz amizade com um monte de gente. Só que a Piper, gente, ela é meio maluquinha, ela se mete em cada encrenca, em cada rolo. Quando ela invade o memorial da esposa do Brenda, gente, essa hora eu não sabia se eu ria da situação ou se eu ficava triste pelo. Tadinha, ela não sabia de nada, todo mundo lá num jantar. E ela achou que era uma festa, mas era um jantar para comemorar o negócio de uma morta. E ela chegou lá se divertindo, pedindo para o pessoal rir, cheia de bebida. E quando ela vê aquele altar, aquela situação, tadinha, eu fiquei com dó dela. E ela sai de lá e é a primeira vez que o Brenda, que ele que ele deixa as rotinas dele para trás, que aí ele larga todo mundo lá e ele corre atrás dela. E a partir daí fica mais fortalecida ainda eles dois. Então vai, é um relacionamento gostoso de você ler, de você acompanhar a história dos dois, entre altos e baixos, assim, entre ela tentando ser uma coisa casual e ele tentando provar para ela que é mais do que isso, e ele vai conquistando ela ao pouco. Aí chega mais na parte final, que já está dando tempo, elas se anteciparam, elas reconstruíram o bar e ela vai, a princípio, ela vai inaugurar o bar pensando em voltar para casa. Do padrasto aprovar que elas construíram o bar sozinhas, que elas se recuperaram. E ela fala assim: aí eu vejo a chance de voltar para casa. Mas ela percebe que ela já está tão apaixonada pelo Brendo que ela não quer mais voltar. Só que ela não deixou isso claro para ele, que ela não quer mais voltar. E ele fica na dúvida, achando que ele não é suficientemente bom para ela ficar lá com ele. Aí acontece uns mal entendidos da parte dele, porque ele acaba brigando com ela, ele não deixa ela se explicar. E ele fala que ele vai pescar no outro dia. E ela promete para ele que ela vai estar lá antes dele sair para pescar. Mas acontece um imprevisto e ela não consegue estar lá no horário. Aí ele já pensa que ela não quer ficar lá e que ela vai voltar para Los Angeles. E ela faz de tudo para chegar lá na hora depois e ela não consegue, então ela acha que ele não vai. E eles tinham feito um acordo, que ele voltando da pescaria, ele voltava para a inauguração do bar. Mas como ele saiu bravo com ela, veio a inauguração do bar. Não apareceu ninguém na inauguração do bar. Ele não veio, que aconteceu imprevisto da parte dele também, que ele não veio. Ela se desiludiu que o padrasto não veio ver o bar, que ninguém veio para o bar dela e a vida badalada dela de Hollywood chamou ela de volta. Ia ter uma festa em homenagem para ela e ela decide voltar para Los Angeles. Pronto, gente, não vou falar mais. Ela volta para Los Angeles. O Brenda volta para o bar depois. Chega lá, ela não está lá. O que acontece depois, vocês vão ter que ler e descobrir. Então, agora vamos para as minhas considerações para esse livro. É um livrinho leve, uma comédia romântica, só que ela traz, assim, histórias locais, sabe? De comunidade, onde todo mundo é amigo de todo mundo. Mostra um casal que não teve preconceito. Ela, uma patricinha riquinha, mimada, o Brenda no início achou que ela era mimada, até descobrir que ela não era só uma patricinha mimada. Só que ele não, ele aceitou ela assim, do jeito que ela era, mimadinha, com as peculiaridades dela ali, os defeitinhos dela. E ela também, em momento algum, ligou dele ser um capitão de barco pesqueiro, dele ser um pescador de caranguejo, dele ser um homem daquele local, daquele jeito.
Foi um casal aberto um com o outro, do que um outro é, da realidade de cada um, e eles meio que se acertaram daquele jeito, se entenderam daquele jeito. Adorei a Hannah, a parceria dela como irmã, o companheirismo dela como irmã. Adorei o Fox é aquele amigo que ajuda, que mostrou umas realidades para o Brenda quando o Brenda precisava de dar aquele empurrãozinho pro amigo seguir em frente, e o Fox foi maneiro nessa hora. O pessoal local, a avó delas, que elas descobriram depois também é maior gente boa, velhinha. Então, assim, foi tudo legal. Até o sogro do Brenda também era legal. Só no finalzinho do livro que o sogro dele deu uma vaciladinha ali. Eu até entendi. Mas, pô, 7 anos que o genro dele ficou sozinho. A filha dele já tinha partido. Mas ele cometeu um errinho ali no final, mas nada que não dava para desculpar. Então, é uma leitura gostosa. Eu gostei de ler o livro, eu achei divertido, eu ri em certas partes, mas a parte que eu mais gostei desse livro é quando a Piper fazia alguma coisa errada, que o Brenda abraçava ela, que ela falava assim que ele era a estação de recarga dela, que o abraço dele era a estação de recarga, que toda vez que ele colocava ela no braço, ali no, entre os braços dele, ele recarregava ela, que ele enchia ela de afeto, que ele enchia ela de amor, que ele enchia ela de coisas boas, que fazia sempre ela acreditar em coisas boas. Então, gente, olha, livrinho fofo, leve, divertido. Se você quer uma historinha gostosa de ler, sem muitos dramas, no início eu quase desisti, porque eu achei a Piper, uma mulher de 28 anos, nunca trabalhou na vida, vivia só de foto e de festa e bebedeira. Eu achei ela tão fútil, mas tão fútil. Ah, mas aí conforme eu falei, quase larguei. Li 2 capítulos, falei, vou largar isso, não vou conseguir ler isso, né? Ainda bem que eu não larguei, porque a partir do 3º capítulo que ela chega no bar, é outra vida, é outra história, então maravilhoso. Leiam. Aconteceu naquele verão da Tessa Bailey. Livrinho divertido, selo bom. É uma leitura boa, uma leitura gostosa. Então é isso, gente. Tem vídeo aqui no canal toda quarta e toda quinta. Se vocês gostaram da resenha, dê o seu joinha, se inscreva aqui no canal, ative os sininhos para as notificações e até o próximo vídeo, até a próxima resenha. Espero que seja um livrinho gostoso também a nossa próxima resenha. Tchau!